Olá, boa tarde. 2 projetos na pauta do plenário desta semana ainda estão sem acordo entre os senadores. O casamento entre pessoas do mesmo sexo e o limite para os estados tributarem o combustível de aviação. Veja na reportagem de Carla Benevides. Pelo texto, a alíquota de ICMS sobre o combustível de aviação não poderia ultrapassar 12%. Hoje, as alíquotas variam de estado para estado e chegam a 25%. O objetivo da proposta, de autoria do senador Randolfo Rodrigues, é baratear as passagens e aumentar a oferta de voos, principalmente para as regiões Norte e Nordeste. Segundo as companhias aéreas, o gasto com combustível representa 40% dos custos operacionais. Os senadores de São Paulo se manifestaram contra a matéria. O estado cobra a alíquota máxima de 25% sobre o combustível de aviões. O senador José Serra lembrou que, se a medida for aprovada, São Paulo vai perder a arrecadação de recursos que são utilizados em saúde e educação. Retira da educação 125 milhões de reais. Retira. Por outro lado, é importante entender que, abaixando a de São Paulo, que é a mais alta, que é 25%, o que vai acontecer? Mais empresas vão recolher o ICMS em São Paulo. Aumentará a atratividade. Ele, no início do discurso, disse que vai ser perdido tantos milhões para a educação em São Paulo. No meio, ele diz que o mesmo São Paulo ganhará com a movimentação de ICMS com mais voos para lá. É uma contradição em si, no discurso. Como altera um tributo específico, o projeto necessita de 54 votos a favor, 2/3 da casa, um quórum considerado alto pelos parlamentares. Além do ICMS, outra matéria polêmica está na pauta. É o projeto que legaliza o casamento entre pessoas do mesmo sexo. De autoria da senadora Marta Suplicy, o texto altera o Código Civil e reconhece como família a união estável entre 2 pessoas, e não apenas entre homem e mulher, como está escrito atualmente no Código. O texto adapta a lei à decisão do Supremo Tribunal Federal, que em 2011 reconheceu os direitos civis dos casais homossexuais. Há uma mobilização grande da comunidade interessada LGBTI e nós temos que ver a realidade transformadora que hoje o Brasil vive. Na própria Comissão de Justiça, o projeto foi aprovado por unanimidade. Eu não tenho nenhuma dúvida que quarta-feira nós vamos dar um grande passo, finalmente, depois de mais de 20 e poucos anos, aceitando a união entre pessoas do mesmo sexo. Já pensou em acompanhar os gastos do governo com uma obra por meio de um aplicativo de mensagens como o WhatsApp? É o que propõe o senador João Capiberibe. O projeto dele está na Comissão de Transparência. Uma das formas de ficar de olho no gasto do dinheiro público é o Portal da Transparência. Ele até que é bem conhecido. Olha só, eu sei que é um lugar onde você pode observar informações concretas do que o governo realmente está fazendo com o nosso dinheiro. Exatamente isso, Pedro. O portal existe desde 2004, mas será que todo mundo consegue acessá-lo? Meio confuso ainda para as pessoas de menos escolaridade conseguir ter acesso, chegar até a ele. Eu acho que falta algo que traga mais o povo para perto. A professora Márcia Marques trabalha num projeto que ensina as pessoas a usarem as ferramentas de transparência pública disponíveis no Brasil. Ela explica uma das dificuldades do portal. Não há uma norma de como deve ser o portal. Então, cada portal é de um jeito. E lembra que o portal não é a única ferramenta para conhecer os gastos públicos. A Lei de Acesso à Informação, ela é parceira dessas leis que tratam da transparência, porque a Lei de Acesso à Informação obriga o servidor público, obriga o Estado a responder ao cidadão. Agora imagina se houvesse um aplicativo para celular em que as pessoas pudessem acompanhar os gastos e cobrar o andamento de obras e compras públicas. Esse é um instrumento valioso, precioso na mão do cidadão. Com uma lei que permita o acesso ao acompanhamento de todos os projetos, de todas as atividades do Estado. Pela proposta do senador Capiberibe, um grupo virtual deve acompanhar como está sendo aplicado
do dinheiro que o orçamento separou para determinada obra, serviço ou compra pública. O grupo deverá ter representantes da administração pública e das empresas contratadas. O cidadão que quiser entrar no grupo terá de apresentar número do título de eleitor, e-mail, número do telefone. Os portais da transparência devem trazer um atalho para quem quiser se cadastrar nos grupos virtuais. É uma lei feita para o cidadão se aproximar e acompanhar todos os gastos públicos, acompanhar todos os projetos. Quem ficou sabendo da iniciativa até que achou uma boa ideia. É isso que a população hoje de Brasília, eu acho que do Brasil, precisa. Um aplicativo que possa fiscalizar as diferentes instituições. Eu participaria com certeza. O que fazer para resolver o problema de segurança pública no Brasil? A violência aumenta a níveis alarmantes e preocupa cada vez mais os brasileiros. No Congresso Nacional, novas medidas estão sendo analisadas para tentar diminuir os números da criminalidade. Nas ruas, difícil achar alguém que não se preocupe com o aumento da violência no país. Não nos sentimos só ameaçados, nós nos sentimos abandonados para as tralhas. Nós não temos paz, nós saímos, a casa é arrombada, os menores matam, a mando dos grandes. Não é à toa que as pessoas se sentem assim. Os números comprovam. Foram mais de 60 mil mortes violentas em 2016, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, quase 4% mais do que em 2015. Como reduzir esses números? O que fazer para melhorar a segurança pública no país? Especialistas e parlamentares têm chamado a atenção para o problema. Se tem uma coisa que se tornou democrática, é a violência. Desde que o crack passou a circular em todas as cidades brasileiras, não existe lugar tranquilo mais. A solução para a violência passa por você conseguir estabelecer educação de qualidade, conseguir estabelecer saúde de qualidade. O que nós não podemos é ficar de braço cruzado, vendo todos os dias a violência se alastrando. Quanto maior é o problema da miséria, nós temos mais soldados recrutados para o crime. Propostas para resolver o problema não faltam. Penas maiores, regras mais duras para saídas temporárias e para a progressão de regime e fim de benefícios que atenuam a punição de alguns crimes são algumas sugestões que estão em debate no Senado. Se nós não ajustarmos a legislação brasileira com responsabilidade, sem excesso, para auxiliar no combate à violência, nós vamos conseguir contando os mortos. Uma pessoa, para ficar presa 10 anos no Brasil com a lei que temos, tem que matar 4 pessoas. É por isso também, não é só por isso, mas é por isso também que a gente vê hoje os mais bárbaros crimes acontecendo por nada. Precisamos trabalhar todos os partidos, todas as esferas, federal, estaduais e municipais, para que a gente possa retomar o crescimento e retomar o emprego novamente no país. Outra questão importante é investir na educação e na cultura. Os dispositivos que combatem o crime organizado, que ampliam o efetivo do cerco em torno do crime organizado, deve ser bem recebido aqui. Projetos para melhorar o financiamento da segurança e a distribuição dos recursos do Fundo Nacional também estão na pauta. Quando o assunto é violência, a posse e o porte de armas sempre viram foco da discussão. No Congresso tramitam dezenas de propostas sobre esse tema. Só na Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado são 13. Tem proposta para proibir a compra e venda de armas, proposta para permitir o uso de armas por categorias específicas e até um projeto que prevê a revogação do Estatuto do Desarmamento. Hoje a população está vivendo um clima nervoso e se tiver armado, eu acho que é uma bomba para explodir. Às vezes a pessoa mora em locais isolados, onde fica difícil chegar a polícia. Porque a gente não vai melhorar em nada, se não tiver educação, só vai continuar a violência. Os participantes do programa Jovem Senador chegaram a Brasília hoje de manhã. Durante uma semana, eles vão vivenciar a experiência de trabalhar como um senador em Brasília.
Essa é a 7ª edição do programa Jovem Senador. Os estudantes, todos do ensino médio da rede pública, tomam posse nesta terça-feira às 11 da manhã no plenário. As boas-vindas foram dadas pela equipe de Relações Públicas do Senado. E ainda no hotel, os alunos receberam orientações sobre o programa. Os 27 estudantes que chegaram a Brasília nesta segunda-feira foram selecionados por meio de um concurso de redação. E o vencedor de cada estado vai vivenciar durante uma semana a rotina dos senadores. Estou muito empolgada, primeiramente para conhecer os outros representantes, dos outros estados, a diversidade de cultura que vai ser isso, conhecer o processo legislativo, propor uma lei, conhecer toda a casa do povo, esse tipo de coisa vai ser muito interessante. Com o tema Brasil Plural para falar de intolerância, a redação deste ano teve participação recorde, quase 154 mil inscritos. É um número excelente, tivemos crescimento em todas as participações, tanto de professor quanto de aluno, de redações recebidas. A gente chegou a mobilizar esse ano mais de 10 mil professores. Durante essa semana, os estudantes vão se reunir em comissões, apresentar e votar sugestões de projetos de lei. Eu espero abranger o máximo de conhecimento possível, fazer novos amigos e levar para minha terra o que eu aprendi aqui. Ser uma jovem senadora é uma experiência ímpar, com certeza é algo que eu jamais esperaria que eu conseguisse chegar, por mais que eu sempre quisesse. E eu acredito muito que aqui eu vou conseguir aprender muito e ter esse intercâmbio de culturas com pessoas do Brasil inteiro, então isso é muito legal. Como parte da responsabilidade social do Senado, um dos objetivos do programa é estimular a participação dos jovens na política. Eu vim com a intenção de que o jovem ele se aproprie mais da política, que a gente saiba o que a gente está fazendo, quem a gente está escolhendo. Então que eu leve isso para lá, o interesse das pessoas, o interesse por isso. Olha a felicidade desses meninos poderem não só aqui que o projeto seja aceito e venha tornar lei, mas também nos próprios estados. Nós temos casos de projetos tramitando nos estados, sendo apresentados pelos jovens aos seus vereadores, aos seus parlamentares estaduais. E também temos casos de jovens, como o do Rio Grande do Norte, que já é um vereador. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.